Essa é a Jornada do Herói, de Joseph Campbell. E esse é o trabalho de literatura do grupo, com Arthur Couto, Lilian Tavares, Karina Queiroz e Carolina Amado. A ideia dos 12 Passos do Herói, da Jornada do Herói, veio quando Joseph Campbell percebeu que nas narrativas épicas de aventura e fantasia existia um padrão que o personagem principal seguia. E aí ele criou, fez a teoria. Ele fez a teoria dos passos lá que se repetiam, e aí ele escreveu, e aí é isso aí. E aí a gente vai relacionar os 12 passos do herói com o filme Donnie Darko. O primeiro passo é o mundo comum, quando o protagonista tem a consciência limitada do problema que engloba um enredo da narrativa. Em Donnie Darko, isso é quando ele acorda lá nas montanhas, e aí ele volta de bicicleta pra casa, e aí tem todo o negócio, aí ele dorme, e aí o Frank, que é o coelho, ele fala wake up, e aí é isso aí, acaba o mundo comum. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. I'm voting for Dukakis. Wake up. O segundo passo é o chamado aventura, que o Frank fala wake up, que é acorde, e aí o protagonista ele sai de casa, sonâmbulo, ele vai andando até um campo verde, que a gente depois descobre que é um campo de golfe, e aí esse coelho fala pra gente que o mundo vai acabar em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. E aí a cena só corta, acaba, e aí a próxima cena é ele acordando no campo de golfe com essa data escrita no braço. Wake up. I've been watching you. Come closer. Closer.
28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. That is when the world will end. Why? Son? Donnie Darko? Donnie Darko? What the heck's going on here? Who is it, Don? It's Eddie Darko's kid. I'm sorry about this, Jim. He's just a neighborhood kid. He just... Guess he was sleep golfing? Watch out for that drool spot. Are you all right, son? Terceiro passo, recusa o chamado. Quando o Donnie Darko vai falar com sua psicóloga sobre o suposto sonho dele, tinha encontrado o Frank. Ele vai falar o suposto sonho dele e aí a psicóloga dele pergunta se ele acha que o mundo realmente vai acabar e ele não acha. E ele fala que não, que é a recusa dele. I met a new friend. Real or imaginary? Imaginary. Would you like to talk about this friend? Frank. Frank. What did Frank say? Said to follow him. Follow him. Where? Into the future. And then what happens? And then he said that the world was coming to an end. Do you think the world is coming to an end? No. That's stupid. O quarto passo é o encontro com o mentor, que é quando o Donnie Darko tá voltando pra casa com o pai e ele passa na frente da casa de uma velha que é conhecida na cidade como Vovó Morte. E ela é aquela velha que é considerada meio doida, porque todo dia ela fica andando, tipo, indo e voltando, checando a caixa de correio dela pra ver se tem correspondência. E ele esbarra com essa velha e ela sussurra pra ele no ouvido dele que no final todos nós morremos sozinhos. Na caixa de correio tem escrito J. Sparrow. R. Sparrow. R. Sparrow. Dad. Dad! Oh! What's that woman doing standing out in the middle of the damn road? No mail today, maybe tomorrow. Quinto passo é o cruzamento do limiar, quando o protagonista tem comprometimento com a mudança, quando ele deixa de recusar o chamado. Quando ele tá na aula de literatura, né, como não deveria deixar de ser, a professora e ele tem um diálogo intelectual profundo sobre o sentido da vida e tudo, e aí ele percebe que... Não, ele não percebe nada, ele só, tipo, começa a seguir o que o Frank diz pra ele. É isso aí, é quando ele se liga no que tá acontecendo e na viagem no tempo e tudo aquilo em volta dele. Isso aí. What is Graham Greene trying to communicate with this passage? Why did the children break into Old Misery's house? Donnie Darko, perhaps with your recent brush with mass destruction, you can give us your opinion. Well, they say it right when they flood the house and they tear it to shreds that, like, destruction is a form of creation, so the fact that they burn the money is ironic. They just want to see what happens when they tear the world apart. They want to change things. O sexto passo são testes, aliados e inimigos. Os testes é a primeira vez que tá tendo a primeira vez que o Frank vai falar alguma coisa pro Donnie fazer. E aí ele tá em casa sozinho, e aí ele toma um remédio, e aí o Frank aparece pra ele, e ele meio que fala, assim, meio sutilmente, pra ele não dar a escola. Ele vai lá, quebra cano, faz um bando de coisa e não dá a escola. Aí depois disso, de manhã no outro dia, como inundaram a escola, não dava pra ir pra escola, ele começa a andar pra casa e aí ele encontra a menina e começa a conversar com ela, feliz e contente, eles se tornam os aliados, assim, que depois essa menina vai ser a namoradinha dele.
E mais tarde no filme vai ter uma palestra de um cara falando de umas teorias sobre a vida, assim, superficial e antiquada essa teoria, horrível, e ele vai começar a criticar ele, e aí esse cara se torna inimigo dele. My God, is this ever going to stop? I'm really glad school was flooded today. Why is that? Because you and I never had this conversation. You're weird. Sorry. Yeah, that was a compliment. Well, look, you want to go with me? Where do you want to go? I mean, like, go with me, like, you know, like, that's what we call it here. Going together. Sure. Son, do you see this? Right? This is an anger prisoner, a textbook example. Prisoner. Do you see the fear, people? This boy is scared to death of the truth. Son, it breaks my heart to say this, but I believe you are a very troubled and confused young man. I believe you are searching for the answers in all the wrong places. You're right, actually. I am I'm pretty troubled and I'm pretty confused, but I'm afraid, really afraid. Really afraid, but I think you're the fucking Antichrist. O sétimo passo, a aproximação da caverna, é quando o Donnie Darko encontra o Frank no banheiro e o Frank diz que eles estão em um grande perigo e corre um grande perigo. Ele se refere às pessoas que ele conhece. Umas cenas depois, ele vê, quando ele está sentado vendo futebol com seus pais. Seu pai. E ele vê um tubo gosmento saindo do peito dele, mostrando o caminho, o seu destino. I can do anything I want. And so can you. Why do you make me flood the school? They are in great danger. You guys want anything? By the way, this week on a special Who's the Boss, starring Tony Danza and Judith Light, Samantha borrows Tony's van and gets caught without a license. Well, we gotta make sure we don't miss that one, huh? Here we are again. Work down now. Então, isso é o caminho de Deus! O oitavo passo é a aprovação e começa quando ele tá no cinema com a namorada e o Frank aparece e chama ele, fala que ele tem que queimar a casa do vilão, que é o cara que tinha a teoria. E ele levanta, a namorada dele dorme, ele levanta, sai da sessão e vai até a casa e queima a casa. E depois ele volta. E isso é a tentativa de uma mudança. I want you to watch the movie screen. There's something I want to show you. Have you ever seen a portal?
recompensa pelas tentativas de mudança. Na jornada do herói, tecnicamente, o herói vai, tipo, evoluindo e ficando melhor e mais bonito, mais eticamente saudável. Mas Donnie Darko não é exatamente assim, é mais uma evolução dos acontecimentos pra ele chegar na conclusão dele, toda do processo do filme. Então, isso equivale à parte que ele tá... que quando ele queima a casa, as pessoas vão lá e, tipo... inspecionam a casa. Quando eles inspecionam a casa, eles descobrem um monte de coisa sinistra sobre o cara lá. Pornografia o cara das teorias. infantil. A gente vai deixar isso agora, tá? E aí, isso aí. E aí eles percebem tal, que o cara não era bom. E o cara vai preso. Sometime after 8 o'clock last night. Now, firefighters discovered what has been referred to as a kiddie porn dungeon. Cunningham, who has become a recent celebrity for his books and motivational tapes, was arrested early this morning while golfing at the Sarasota Heights Country Club. Arson has not been ruled out as part of the cause of the fire. Oh my God. Now, a group of Cunning Vision employees, Dad played golf led by with that guy. self-proclaimed fear survivor Lind Connie, vehemently denied the alleged link to a child pornography publishing circuit. In a vicious statement, Connie attacked the middle... 10º passo. É a estrada de volta. Aí vai ter... A mãe dele vai viajar com a irmãzinha mais nova dele. Aí ele vai ficar só ele e a irmã mais velha dele na casa, porque o pai dele já estava viajando. E aí eles vão fazer uma festa. Nessa festa, a menina chega e aí ele olha para aquele tubo que levava aos destinos das pessoas. Ele olha para aquele tubo dela e ele dá um estalo, assim, ele percebe o que ele tem que fazer. E aí ele fica loucão, assim, ele fica todo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ele olha pra geladeira e tava, Frank was here. E aí ele went to get beer. Frank was here, went to get beer. E aí ele fica, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E agora a gente também não sabe se o Frank é de verdade ou é só a alucinação dele, se é só a mente dele. E aí a gente vai descobrir porque agora ele teve o estalo ali e ele vai correndo fazer as coisas. Que é o próximo passo, que é o 11º passo. Why? Look, is this about the book? No, it's Frank. His time is running out. We gotta go. Décimo primeiro passo, ressurreição. Frank vai para casa da vovó Morte, porque ela tinha escrito um livro que é da teoria sobre a viagem no tempo. Só que essa teoria tem guiado ele durante o filme todo. Up and left the church, he wrote this book. Mas chegando lá, 2 caras atacam ele e a namorada, e durante esse ataque aparece um carro do nada e acaba atropelando a namorada. E quando o carro para, quem sai de lá? Frank, que era um cara, uma pessoa normal, uma pessoa fantasiada de coelho. Donnie Darko, com muita raiva, saca uma arma e atira no olho dele. What the fuck did you just say? Our savior.
doing in the middle of the road, huh? What are you thinking? Então chegamos ao 12º passo, que é o retorno com o Elixir. No retorno com o Elixir, o Donnie Darko pega o corpo da namorada dele, pega o carro e leva até as montanhas. E ele consegue ver que em cima da casa dele tem uma coisa se formando, e como se fosse um buraco, o que a gente descobre que é um buraco de minhoca, que isso explica pela teoria do tempo da Vovó Morte. Corta pra cena do avião em turbulência, onde a mãe dele e a irmã estão voltando pra casa. E o que cai a turbina do avião. Então tem a cena onde o Donnie Darko tá no quarto dele e cai a turbina em cima do quarto dele e ele morre. E a gente pode perceber que isso é a primeira cena do filme, porém, no caso, a gente percebe que é em outra linha do tempo, porque na linha do tempo do começo do filme, ele tinha saído para encontrar o Frank sonâmbulo. Então ele não morre porque ele não estava no quarto no momento. Então todos os eventos do filme levam a isso e isso fica num loop. Acabou. Dear Roberta Sparrow. Quebrou! Não, tá Que susto. Alguém pode pegar aqui, ó.